No 28º de abril de 2024, às 10h03 da manhã, chegou uma ligação à polícia. Uma mulher relatou que ela e seus amigos, durante uma caminhada na floresta, tropeçaram numa descoberta estranha. Em arbustos densos, longe dos locais habituais de lixo, eles viram vários sacos grandes. Isso os deixou imediatamente desconfiados. Os sacos estavam dispostos como se alguém os tivesse deixado propositalmente. Sem perder tempo, o grupo chamou a polícia. Quando os primeiros agentes chegaram ao local, não os esperava apenas um monte de lixo. Os sacos estavam, como suspeitado, cheios de algo que obviamente não tinha nada a ver com lixo comum. Inicialmente, os policiais pensaram que poderiam ser restos de algo que foi descartado sem a devida atenção. Mas logo, após a abertura, o quadro mudou. Dentro dos sacos havia partes de restos humanos. Tudo estava embalado com uma precisão inimaginável, como se alguém tivesse tentado propositalmente apagar rastros e esconder ao máximo suas ações. Essa não foi uma descoberta casual. Tornou-se óbvio que estávamos diante de um crime que exigia atenção especial. A polícia imediatamente percebeu que isso não foi um crime casual, nem um ato espontâneo. As suspeitas se intensificaram, assim como as perguntas. De quem eram esses restos? E quem poderia ter lidado com eles tão minuciosamente? Qual era o objetivo? E o que tudo isso significava? Ao examinar os detalhes, os especialistas notaram que o desmembramento foi executado com precisão cirúrgica. A meticulosidade incomum imediatamente deixou claro que não estávamos diante de um crime comum, mas de um caso que exigia uma abordagem mais profunda. Essa não era uma pessoa que acidentalmente se encontrou numa situação que exigia medidas brutais. Era alguém que entendia o que estava fazendo. Mas quem era essa pessoa e por que fez tudo exatamente assim? As respostas para essas perguntas ainda não existiam, e foi exatamente a partir desse momento que a investigação entrou numa nova fase, mais complexa. 6 semanas antes da descoberta trágica num subúrbio de Portland, tudo estava como de costume. Num dos bairros mais tranquilos e bonitos, onde as casas ficavam a uma distância respeitável umas das outras e os gramados sempre estavam perfeitamente aparados, a família Miller era um exemplo para todos. A casa espaçosa na Iron Mountain Boulevard era um ornamento da rua, e em suas vidas não havia lugar para perturbações. David, um dentista bem-sucedido com a reputação de um dos melhores especialistas da cidade, sempre estava no centro das atenções. Seus pacientes eram pessoas que poderiam ser chamadas de elite da sociedade local. Ele era alguém que sabia falar e conquistar confiança. Sua esposa Sharon havia se dedicado completamente à família. O cuidado com a casa, ordem nos assuntos e a cozinha, onde sempre cheirava a tortas frescas. Um modo de vida que fascinava. O casal perfeito. A família perfeita. Tudo como num manual. Os vizinhos não conseguiam deixar de falar sobre como maravilhosamente eles viviam. Era quase uma imagem publicitária. Entre, e você verá diante de si o quadro de uma existência tranquila e próspera. A família perfeita, diziam todos sobre os Millers que já os encontraram na rua. Parecia que todas as suas brigas e problemas ficavam atrás de portas fechadas. Por trás de sua fachada havia uma família forte e bem-sucedida que, na opinião de todos, não poderia ter se confrontado com algo tão terrível e inexplicável. Mas se alguém olhasse mais de perto para sua casa, teria visto que a imagem perfeita nem sempre reflete a realidade. No centro desta família estava Olivia, 17 anos, o orgulho dos pais, vencedora de concursos musicais, sonhando com um futuro em Juilliard. Ela era aquela em quem depositavam todas as esperanças. Olivia não era apenas uma garota talentosa, ela era a personificação do sucesso que seus pais tanto esperavam. Com sua música, sua perseverança, seu grande sonho, tornar-se parte de uma das academias de música mais prestigiadas do mundo. Cada uma de suas apresentações era um passo para um futuro brilhante. Ela tocava violino com tal paixão que cada acorde parecia ser não apenas a execução de uma melodia, mas de todo um destino. Para Sharon e David, ela não era apenas uma filha. Era um projeto. Era um objetivo pelo qual viviam e trabalhavam. Ela deveria ser admitida em Juilliard.
Ela deveria se tornar uma violinista famosa. Tudo o que havia na vida de Olivia deveria levá-la até lá. E então, no dia 12 de março de 2024, aconteceu o que eles esperavam. Uma carta de Nova York. À primeira vista era uma carta comum, mas para Olivia significava muito mais. Ela chegou com o brasão de uma das instituições educacionais mais famosas do mundo. Sharon mal conseguia conter suas emoções quando abriu o envelope. E quando leu que sua filha foi aceita em Juilliard, naquele momento pareceu que o sonho da família Miller se realizara. Tudo estava indo conforme o plano. Eles haviam alcançado o topo que tanto almejavam. Para Olivia, isso foi um triunfo, o auge de seus esforços e trabalho. Seu reconhecimento há muito aguardado. Mas para ela, isso não foi apenas uma vitória. Foi o início de algo maior. Para Sharon foi um momento de orgulho, mas ao mesmo tempo, e de terrível percepção. A filha lá estava pronta para deixar a casa, ir para outra cidade, começar uma nova vida, e isso significava: o mundo delas poderia ser destruído. Esse foi o início de uma grande separação. Para a mãe, isso significava não apenas sucesso, mas também perda. Perda de controle. Perda daquela conexão que ela construíra tão cuidadosamente todos esses anos. O sucesso de Olivia tornou-se o ponto de partida para algo maior. O choque de dois mundos, um cheio de esperanças e planos, e outro onde não havia lugar para decepções. O sonho de Juilliard tornou-se não apenas sucesso, mas também catalisador daquelas mudanças que no final não poderiam mais ser reversíveis. Aquele dia, 12 de março, foi decisivo. Foi um evento que pôs fim a algo, mas abriu portas para algo terrível. E o que aconteceria a seguir seria conhecido um pouco mais tarde. No dia 16 de março de 2024, um dia depois que Olivia deveria ter voltado para casa, sua mãe Sharon ligou para o número de emergência. Em sua voz podia-se ouvir preocupação, mas também uma estranha calma, como se ela mesma ainda não compreendesse o que havia acontecido. Minha filha não voltou para casa. Foi exatamente o que ela disse ao comunicar o desaparecimento. Para qualquer mãe, isso poderia ser apenas um sinal alarmante. Mas para Sharon, essa ligação tornou-se o início de algo muito mais terrível. A polícia imediatamente enviou uma patrulha para a investigação. Formalmente era um caso comum de desaparecimento, um incidente típico que chega à polícia toda semana. Contudo, já nessa etapa, a investigação começou a notar algo estranho. Olivia não havia voltado para casa, mas seu desaparecimento não parecia casual. Externamente, tudo parecia uma briga típica de adolescente, mas a versão inicial dos eventos logo começou a vacilar. Por que sua mãe não mostrou preocupação especial? Por que as palavras de Sharon soaram tão uniformes, sem histeria, sem aquilo que seria característico de um pai em tal situação? A polícia imediatamente se dirigiu à casa dos Millers para realizar uma inspeção inicial. E aqui começaram as primeiras contradições. O quarto de Olivia parecia quase vazio. À primeira vista, parecia que ela simplesmente havia saído, mas os detalhes não coincidiam. A cama não estava arrumada, o que poderia significar que a garota não pretendia ficar. A janela estava aberta, como se ela pudesse ter saído por ela. Contudo, apesar disso, todas as suas coisas estavam no lugar. O violino, que sempre ficava no canto do quarto, livros didáticos, computador, tudo permaneceu intocado. Essas contradições colocaram os investigadores num beco sem saída. Janela aberta significa possivelmente fuga, mas todas as coisas no lugar significa ela não planejava partir. Tudo isso criou tensão na investigação e os policiais começaram a buscar explicações possíveis. Sharon, estranhamente, estava certa de que o desaparecimento de sua filha tinha a ver com seu namorado, Caleb. Ele foi o último que viu Olivia antes de seu desaparecimento. Entre eles havia ocorrido recentemente um conflito. E ainda mais estranho era que o próprio Caleb, como se descobriu, não deu uma resposta clara à pergunta sobre onde estava naquela noite. Tudo isso fez Sharon ter certeza de sua culpa. Para ela, parecia não haver outras opções.
As palavras da mãe tornaram-se o principal motivo para os próximos passos na investigação. Com base em seus depoimentos, a polícia se concentrou em Caleb. Tudo indicava que exatamente o conflito com ele poderia ser a causa do desaparecimento de Olivia. Não havia provas, mas a motivação era clara. Os investigadores se concentraram no namorado como principal suspeito. A polícia emitiu um mandado para interrogatório de Caleb, e agora esse jovem tornou-se o principal objeto de atenção. Assim, a investigação seguiu o caminho predeterminado. As pistas ainda não estavam nas mãos, mas a hipótese sobre Caleb parecia lógica. Contudo, isso foi apenas o primeiro passo. Adiante, a investigação deveria descobrir quão plausíveis eram essas acusações e como o caso realmente terminaria. Quando Caleb foi levado à delegacia para interrogatório, seu comportamento imediatamente chamou a atenção. Ele estava nervoso. Isso não era raro para uma pessoa que se encontrava em tal situação, mas algo em sua maneira de se comportar despertou dúvidas. Ele não conseguia ficar sentado calmamente, constantemente ajeitava a roupa. Suas mãos frequentemente tremiam, como se tentasse esconder algo que não poderia explicar. Tudo isso foi registrado no protocolo e cada uma de suas palavras parecia cada vez mais confusa. Quando os detetives começaram a fazer perguntas, suas respostas tornaram-se cada vez menos confiantes e a algumas ele não conseguia dar resposta clara alguma. Isso já não era apenas nervosismo, mas um desejo óbvio de esconder algo importante. Caleb confirmou que entre ele e Olivia realmente havia ocorrido uma briga, mas ele afirmou que foi um conflito comum, como acontece em relacionamentos. Ele declarou que não havia desde o dia em que brigaram, mas se tudo fosse tão simples, por que ele estava tão nervoso? Por que seu comportamento não correspondia ao de uma pessoa que realmente era inocente e simplesmente se preocupava com o desaparecimento de sua namorada? Essas perguntas ficaram sem respostas. Quando os detetives começaram a se aprofundar nos detalhes, um deles perguntou sobre o que eles haviam conversado por mensagens com Olivia pela última vez. A essa pergunta, Caleb respondeu evasivamente. Não me lembro exatamente. Sua tentativa de evitar uma resposta direta parecia suspeita. Normalmente, pessoas que não têm nada a esconder conseguem sem problemas lembrar sobre o que foi a última correspondência. Mas para Caleb era difícil revelar mesmo o conteúdo geral de suas conversas. Isso acrescentou mais um elemento ao seu comportamento já estranho. Quanto mais suas respostas não coincidiam com a lógica, mais forte se tornava o olhar desconfiado da investigação. Após suas respostas evasivas, os detetives decidiram verificar seu telefone. E aqui se descobriu um detalhe importante. A correspondência com Olivia foi completamente deletada. Não apenas mensagens separadas foram deletadas, mas toda a história de sua comunicação desapareceu. Caleb tentou explicar isso com uma falha técnica ou erro acidental, mas o fato permanecia. Isso foi um passo direcionado para a destruição de informações. Exatamente tal ação poderia indicar que uma pessoa tentava esconder pistas importantes que poderiam ter mudado o curso da investigação. A exclusão das mensagens tornou-se uma prova significativa. Essa ação não deixava dúvidas de que Caleb tentava esconder algo. Era importante entender que ele poderia ter facilmente preservado esses dados se não houvesse razões para deletá-los. Afinal, a correspondência poderia ter ajudado a descobrir o que realmente aconteceu naquele dia e por que Olivia não voltou para casa. A exclusão de tais dados parecia uma tentativa de destruir rastros e não deixar a polícia saber a verdade. A investigação não podia ignorar esse fato. A exclusão da correspondência tornou-se um sinal óbvio de que Caleb não era apenas nervoso e chateado, mas poderia ter alguma relação com o desaparecimento de Olivia. Depois disso, os investigadores não tiveram dúvidas. Ele era o principal suspeito. Ele tinha um motivo: a briga com Olivia, e agora destruía provas, o que também era uma circunstância agravante. Tudo isso indicava que Caleb estava envolvido nos eventos que levaram ao desaparecimento de Olivia. A decisão da investigação era óbvia. Após a verificação do telefone e análise de seu comportamento, Caleb tornou-se o principal e único suspeito. Suas ações, nervosismo e tentativas de esconder informações não deixavam dúvidas. A polícia não tinha outros suspeitos, e agora a tarefa da investigação consistia em reunir provas suficientes para a acusação.
Tudo o que lhes restava era descobrir o que aconteceu com Olivia e como Caleb estava relacionado com seu desaparecimento. Mas até agora, toda a informação apontava apenas para ele. A pergunta que estava diante da investigação era simples, mas decisiva. Onde estava Caleb na noite em que Olivia desapareceu? Para a polícia, a ausência de álibi já é quase uma sentença. E esse fato era criticamente importante para essa investigação. Para provar sua inocência, o suspeito precisava apresentar uma prova irrefutável de que não poderia estar no local do crime. No caso de Caleb, não havia tais provas. Quando perguntaram onde ele se encontrava naquela noite, ele respondeu que estava em casa, sozinho, jogando videogames. A princípio, isso parecia plausível. Muitas pessoas, especialmente em idade jovem, frequentemente passam noites sozinhas jogando. Mas aqui estava o problema. Caleb não conseguia apresentar testemunhas que pudessem confirmar suas palavras. Ele estava sozinho. E isso por si só já criava uma vulnerabilidade. O álibi era fraco. E sem testemunhas suas, alegações não podiam ser verificadas. A investigação entendia que enfrentava um problema. Sem provas de sua inocência, Caleb permanecia o principal suspeito. A polícia decidiu verificar suas palavras usando dados de cobrança telefônica. Essa é uma prática padrão quando o álibi não é confirmado por outros meios. O telefone, como fonte de dados, poderia fornecer informações que confirmariam suas palavras ou provariam sua falsidade. Os dados da operadora móvel eram suficientes para mostrar onde estava o telefone no momento da suposta atividade noturna de Caleb. Os resultados mostraram-se interessantes. O telefone realmente se encontrava na região de sua casa naquela noite. Isso confirmava sua alegação de que não havia deixado o território. Parecia que Caleb poderia se justificar. Uma pista que, à primeira vista, falava a seu favor, independentemente de tudo mais. Mas havia uma nuance que ninguém podia ignorar. O problema era que os dados sobre a localização do telefone não diziam nada sobre Caleb realmente estar em casa. Ele poderia simplesmente ter deixado o telefone num lugar e ele mesmo, nesse tempo, estar em outro lugar. Isso criava uma dúvida séria na confiabilidade dos dados. O fato de o telefone estar perto de casa não provava que Caleb não havia deixado o território. Assim, as informações sobre a localização do telefone não esclareceram nenhum dos detalhes importantes. Não resolveram a questão-chave. Caleb estava realmente em casa, ou simplesmente deixou o telefone no lugar enquanto ele mesmo deixava a casa. A tensão continuou a crescer. A investigação não podia se apoiar nessa informação como prova de inocência, e parecia ter voltado ao mesmo beco sem saída de onde começou. Exatamente por isso a investigação continuou em busca de outras provas. Se o álibi de Caleb não podia ser confirmado ou refutado, então os investigadores deviam buscar outros caminhos para obter informações. Obviamente, os dados telefônicos não deram as respostas necessárias, mas possivelmente outros rastros digitais poderiam ajudar a esclarecer o quadro. A decisão foi tomada. A investigação expediu uma ordem de apreensão de todos os seus dispositivos digitais para análise mais profunda. Isso significava que a polícia pretendia verificar não apenas seu telefone, mas também computadores, consoles de jogos e quaisquer outros dispositivos que pudessem conter pistas importantes. Esse passo foi a última esperança da investigação. Se nos dispositivos digitais de Caleb estivessem escondidas provas que pudessem lançar luz sobre os eventos daquela noite, então agora a polícia tinha uma chance de encontrá-las. Mas no momento, a investigação passou para uma fase de espera. Agora restava apenas esperar pelos resultados da perícia. Caleb continuava sob suspeita. Apesar da ausência de provas diretas, seu comportamento, álibi fraco e explicações não convincentes continuavam despertando dúvidas. Enquanto especialistas analisavam seus dispositivos, o caso não avançava. O tempo passava, e a investigação se encontrava numa situação difícil, pois ninguém sabia o que se escondia nos rastros digitais de Caleb e que descoberta eles poderiam trazer. O processo de análise de DNA laboratorial continuou por vários dias. Mas quando os resultados finalmente chegaram à polícia, a tensão no ar podia ser cortada com uma faca. Já há muito tempo estava claro que os restos encontrados não poderiam pertencer a alguém casual. Eles foram cuidadosamente escondidos,
desmembrados com tal precisão que dificilmente poderiam ser resultado de uma ação casual ou espontânea. Mas de quem eram esses restos? A resposta pela qual todos esperaram tanto tempo chegou na forma de um laudo oficial. A polícia começou a comparar o DNA com amostras retiradas dos pais de Olivia. Esse processo era um procedimento padrão, mas para todos os participantes da investigação significava algo maior. Um momento que poderia confirmar ou refutar definitivamente todas as suposições anteriores. Com cada hora, a espera tornava-se cada vez mais insuportável. Não havia dúvidas. Agora tudo dependia de se as amostras genéticas coincidiriam. Quando os resultados do laboratório foram obtidos, confirmaram o pior. 100% de coincidência. Os restos encontrados na floresta pertenciam a Olivia Miller. Para a polícia foi um momento da verdade. E para sua família, uma tragédia inacreditável. O nome da vítima tornou-se conhecido. E isso tornou o caso ainda mais pessoal do que jamais havia sido. O desaparecimento não era mais um mistério. Agora a investigação tomou um rumo completamente diferente. Com a confirmação oficial da identidade da vítima, o caso foi requalificado de desaparecimento para homicídio. Isso significava que a investigação poderia passar para uma etapa completamente nova, mais séria, com consequências muito maiores. O status da investigação mudou, e com isso veio também uma nova pressão. Agora era necessário encontrar não apenas uma pessoa desaparecida, mas descobrir quem e por que cometeu um assassinato. Os detetives começaram a revisar cuidadosamente todos os materiais relacionados às investigações anteriores, e já com novas informações começaram a analisar o relatório do legista. Cada detalhe era importante. E agora, sabendo que os restos encontrados realmente pertenciam a Olivia, os investigadores voltaram aos dados já conhecidos para estudá-los sob outro ângulo. Eles investigaram atentamente os detalhes do desmembramento. Tudo isso parecia profissional demais, frio e calculista demais para ser casual. Como se descobriu, o corpo não foi apenas escondido. Foi dividido com uma precisão que normalmente se pode esperar de alguém com certas habilidades. Isso não foi violência casual. Isso foi algo muito mais sinistro. E então os detetives notaram um detalhe-chave que antes não conseguiam avaliar adequadamente. No momento da primeira inspeção, não parecia significativo, mas agora tudo mudou. O desmembramento foi executado com precisão profissional. Isso não foi simplesmente violência, mas exatamente uma divisão cirúrgica. Tal habilidade, tal calma no desmembramento, isso não é comportamento de um adolescente impulsivo, como se supunha na versão da investigação. Isso poderia ser obra apenas de uma pessoa muito experiente, possivelmente com formação médica. Muitas questões surgiram em torno desse detalhe para simplesmente ignorá-lo. Essa informação não se encaixava com a imagem de Caleb. O garoto sobre quem todos pensavam que poderia ser a causa do desaparecimento não era nem calmo nem profissional em tais assuntos. Ele era jovem, impulsivo, ciumento. Sua reação ao ocorrido, seu nervosismo e respostas evasivas não podiam se compor com esse nível de frieza que foi demonstrado no desmembramento. Então, poderia um adolescente comum como Caleb cometer tal ato? Cada vez mais pessoas começaram a duvidar da plausibilidade dessa versão. Agora a investigação enfrentava uma nova contradição. O perfil do assassino, baseado em suas ações, não correspondia ao perfil do suspeito. Caleb poderia ser emocional e até explosivo, mas claramente não era a pessoa que poderia tão friamente e profissionalmente lidar com o corpo. Esse detalhe colocou em questão toda a versão atual da investigação. Pela primeira vez durante toda essa investigação, a versão de que Caleb era culpado começou a rachar pelas costuras. A investigação deveria reconsiderar todas suas conclusões e buscar novas versões que pudessem explicar o que aconteceu com Olivia. Assim, a nova descoberta colocou em questão toda a linha de investigação, forçando os detetives a buscar novos caminhos e versões. E isso foi apenas o início de uma nova etapa na investigação. Depois que se tornou oficialmente conhecido sobre a tragédia, Sharon Miller ativamente começou a dar entrevistas, participando de aparições na mídia.
Para a maioria dos telespectadores, seu comportamento parecia completamente normal para um pai que tenta encontrar respostas e justiça após uma perda. Era o comportamento de uma pessoa sinceramente sofrendo, sem desvios especiais daquilo que é aceito comportar-se em tais situações. Em seus olhos podia-se ver dor, e suas palavras soavam como um grito por ajuda. Ela aparecia diante das câmeras exigindo justiça e esperando que alguém trouxesse as respostas há muito aguardadas sobre o que aconteceu com sua filha. Contudo, um dos detetives que acompanhava atentamente todo esse processo notou algo estranho. Ele descreveu seu comportamento como teatral. Isso não era uma falsidade claramente expressa, mas pequenos detalhes criavam a impressão de que as emoções de Sharon eram aquecidas para o público. Ela certamente sofria, mas em sua reação havia algo não natural que não correspondia à profundidade da tragédia. Coisas como sua maneira de falar ou mudanças bruscas de entonação fizeram o detetive ficar alerta. Isso não era necessariamente prova de culpa, mas tornou-se motivo para reflexões posteriores. A pergunta que agora surgia nos investigadores: quão real era seu sofrimento? E não um jogo para o público. Não tentava ela criar a imagem necessária para a câmera, para despertar mais compaixão e desviar a atenção de possíveis motivos ocultos? Essa pergunta tornou-se chave para uma nova etapa da investigação, e agora todas suas ações, até as menores, passaram a ser questionadas. Cada um de seus gestos, cada palavra agora eram avaliados do ponto de vista daquilo que poderia se esconder por trás dessa manifestação externa de luto. A investigação não deixou sem atenção os apelos televisivos de Sharon, feitos ainda antes de se tornar conhecido que o corpo de Olivia foi identificado. Essas gravações foram cuidadosamente revisadas, e isso era necessário, para entender como a mãe poderia se comportar num momento de incerteza. Isso não foi apenas uma análise de suas palavras, mas uma verdadeira investigação de seu comportamento e reação. A polícia começou a estudar seu discurso, buscar as menores inconsistências. E então a atenção dos investigadores foi atraída por um detalhe estranho. Em seus apelos, Sharon várias vezes usou o tempo passado ao falar sobre sua filha. Isso era absolutamente não característico para uma pessoa que ainda espera que seu parente volte vivo. Em tais situações, as pessoas normalmente falam sobre desaparecidos no tempo presente. Ela voltará. Estou esperando por ela. Mas Sharon falava como se soubesse que sua filha não voltaria mais. Esse pequeno marcador linguístico tornou-se um sinal de alarme sério para a minha investigação. Tal escolha de tempo poderia indicar que Sharon já havia aceito o fato trágico, apesar da ausência de confirmação oficial. Tal detalhe, que a maioria poderia simplesmente não notar, tornou-se um elemento importante da investigação. Essencialmente, seu comportamento, suas palavras e maneira de expor pensamentos não correspondiam ao comportamento de uma pessoa que acabara de experimentar o desaparecimento de um parente. Isso não correspondia a como em condições normais deveria se comportar uma mãe que espera pelo melhor. Esse momento forçou a investigação a repensar sua atitude em relação a Sharon. Agora suas ações começaram a aparecer sob outra luz. A conclusão oficial dos protocolos de investigação era clara. Seu comportamento não correspondia a como deveria se comportar um pai que experimenta o desaparecimento de seu filho. Isso foi um sinal sério para os detetives e eles decidiram seguir em frente, verificando sua personalidade e passado. E assim, a investigação que ainda recentemente estava concentrada em Caleb recebeu uma nova direção. A atenção da investigação agora estava direcionada para Sharon. Sua vida, suas ações, suas conexões agora deveriam ser verificadas sob o microscópio, pois se antes ela era apenas uma mãe enlutada, agora ela se transformou numa pessoa de interesse para a investigação. No momento em que a polícia decidiu se aprofundar em sua história pessoal, ela já não era apenas uma vítima, mas tornou-se uma possível suspeita. Paralelamente a isso, a investigação não se esqueceu do principal suspeito, Caleb. Enquanto isso, a investigação seguia em duas direções. Oficial, a busca pelo assassino com habilidades, e não oficial, a verificação de Sharon. Tudo isso criava muitas perguntas. Quem realmente estava por trás do desaparecimento de Olivia? Sharon ou Caleb?
Uma nova etapa da investigação estava à porta e as respostas ainda não foram encontradas. Quando os especialistas completaram a análise do computador e console de jogos de Caleb, a investigação estava pronta para uma resposta importante. Por várias semanas, os policiais esperavam ansiosamente o que essa perícia mostraria, pois ela deveria confirmar definitivamente a culpa de Caleb ou dissipar todas as suspeitas. A tarefa não era simples. Encontrar pelo menos um detalhe que pudesse confirmar sua participação no ocorrido. Os resultados foram obtidos e imediatamente tornaram-se um marco importante na investigação. A primeira descoberta importante: a correspondência restaurada entre Caleb e Olivia. Antes de começar a análise, todos esperavam que essa correspondência fosse cheia de ameaças e conflitos que pudessem servir como motivo para o crime, mas a realidade mostrou-se completamente diferente. As mensagens restauradas mostraram apenas uma briga adolescente comum, nada mais. Na correspondência não havia nada que pudesse indicar uma possível ameaça de morte ou intenção de acabar com alguém. Tudo se reduzia a um simples mal-entendido que poderia ter sido facilmente resolvido pacificamente. Então, estranhamente, isso removeu uma das principais versões sobre um possível motivo. Agora a questão do motivo estava fechada. Caleb não era a pessoa que poderia cometer um crime por causa dessa briga. Contudo, permanecia a principal pergunta que estava aberta: seu álibi. Ele ainda não conseguia explicar onde se encontrava no momento em que tudo isso acontecia. As dúvidas não desapareceram, e a investigação deveria seguir em frente para responder essa pergunta. Consequentemente, os especialistas começaram a verificar os logs de atividade do console de jogos de Caleb, sabendo que qualquer informação sobre suas ações poderia ser decisiva. Esses dados poderiam fornecer uma prova clara e irrefutável de onde ele estava no momento do desaparecimento de Olivia. Os logs dos servidores, ao contrário das palavras, não podem mentir. Na verdade, essa verificação era uma chance real de revelar todo o quadro. Quando os especialistas se familiarizaram com os resultados da análise, descobriram um registro importante que colocou tudo em seu lugar. No momento da suposta atividade de Caleb, quando tudo acontecia com Olivia, foi registrada a atividade de rede contínua de sua conta. Esse registro permaneceu inalterado durante várias horas, o que indicava que ele estava em casa se ocupando com videogames. Os logs confirmaram que nesse tempo ele não poderia estar em lugar algum além de sua casa. Esse fato tornou-se decisivo. Agora, com 100% de certeza, podia-se dizer que Caleb fisicamente não poderia estar perto de Olivia no momento de seu desaparecimento. Ele estava em casa, e seu álibi foi confirmado por dados técnicos. Caleb, consequentemente, não estava envolvido no crime. Com essa descoberta, a investigação fez uma virada acentuada. Todo aquele rastro que levava a Caleb agora estava completamente fechado. Todas as suspeitas que se acumularam durante as semanas anteriores mostraram-se falsas. Ele foi inocentado, e todas as acusações contra ele foram retiradas. Isso foi um golpe duro para aquela investigação. Eles gastaram semanas verificando cada detalhe, enquanto o principal suspeito possivelmente nem estava perto do local do crime. Erros foram cometidos, e tempo foi desperdiçado numa pista falsa. E agora a investigação se encontrava diante de um novo problema. Eles não tinham uma única pista-chave para seguir em frente. Assim, o caso oficialmente entrou num beco sem saída. Agora os investigadores deveriam começar novamente do zero a buscar respostas. Mas a pergunta que permanecia tornava-se cada vez mais preocupante. Se não foi Caleb, quem então poderia ser responsável por tudo isso? E como agora eles conseguiriam encontrar o verdadeiro assassino? Depois que Caleb foi excluído do círculo de suspeitos, a investigação se encontrou num beco sem saída. Todos os rastros que pareciam promissores levaram ao nada, e a única pista que permaneceu foi o relatório do legista. Esse foi o último documento no qual os detalhes mais importantes foram registrados. Para essa investigação, isso se tornou uma espécie de reinício, pois eles retornavam aos fatos que poderiam dar novas respostas. No centro da atenção novamente estava a frase que todo esse tempo foi a base da investigação: precisão cirúrgica. Os detalhes do desmembramento que o legista notou em seu relatório agora ganhavam muito mais peso.
A cada dia, a investigação se convencia mais e mais de que essas ações não poderiam ser casuais. Alguém que possuía certas habilidades deveria estar por trás disso. E esse fato novamente trouxe os investigadores à pergunta: quem do círculo próximo poderia ter feito isso? O primeiro candidato tornou-se o pai de Olivia, David Miller. Ele era o único homem no círculo da família que ainda não havia sido verificado adequadamente. Sua profissão, dentista, imediatamente atraiu atenção, pois uma pessoa com tal profissão, de uma forma ou outra, deveria ser familiarizada com a anatomia e possivelmente possuir as habilidades necessárias para desmontar o corpo com tal precisão. Isso mostrou-se uma hipótese bastante lógica e a investigação decidiu se aprofundar na verificação de seu álibi. O álibi de David foi verificado imediatamente e parecia muito convincente. Ele se encontrava numa conferência em outro estado na noite em que o crime aconteceu. Muitas pessoas poderiam confirmar sua presença. Naquele momento, parecia que todas as questões sobre David desapareciam. Contudo, a investigação não podia simplesmente fechar essa questão sem verificar tudo até o fim. Foram solicitadas contas do hotel, gravações de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas. Tudo isso confirmava seu álibi. Ele não poderia estar no local do crime naquele momento. As provas mostraram-se incontestáveis. Cada aspecto de seu álibi foi confirmado. E para a investigação, essa questão foi oficialmente fechada. David Miller foi completamente excluído do círculo de suspeitos. Isso se tornou uma grande decepção para os investigadores, pois eles quase estavam certos de que tudo apontaria para ele. Essa foi mais uma confirmação de que sua intuição e lógica os traía. Mas e agora? Todos os candidatos possíveis foram verificados e excluídos. As suspeitas concerniam apenas aqueles do círculo próximo. A investigação perdeu tempo precioso verificando versões erradas. Parecia que eles haviam chegado a uma parede. A única opção era a confissão do criminoso, mas eles não tinham provas. Nesse momento, um dos detetives decidiu que era necessário seguir o caminho rotineiro, simplesmente para limpar a consciência. Ele propôs verificar as atividades financeiras de Sharon. Esse não foi o passo mais emocionante, mas poderia ser útil. Possivelmente algo em seus negócios financeiros ou gastos recentes pudesse dar a pista certa. Essa foi uma medida investigativa padrão que poucos colegas consideravam importante, mas poderia trazer resultados inesperados. Exatamente esse passo tornou-se o ponto de virada. Isso não foi resultado de alguma iluminação ou nova análise de provas, mas simplesmente de uma verificação burocrática que logo abriria diante da investigação horizontes completamente novos. Esse seria o caso em que uma verificação comum pode revelar algo importante. A investigação, encontrando-se num beco sem saída, decidiu retornar às medidas investigativas padrão: verificação de transações financeiras. Para isso, foi solicitado um relatório sobre o cartão de crédito de Sharon Miller para março. À primeira vista, isso não parecia algo que pudesse dar novas informações. A maioria das transações era comum para uma dona de casa: compras de alimentos, artigos domésticos, pagamento de serviços públicos. Mas cada passo poderia levar a uma descoberta inesperada, e essa era uma chance que os investigadores não poderiam perder. E então, entre os gastos comuns, na fatura apareceu uma transação estranha, uma compra numa grande loja de ferragens feita um dia antes do desaparecimento de Olivia. A princípio, isso parecia insignificante. Contudo, tal compra imediatamente atraiu a atenção dos investigadores. O que uma dona de casa poderia comprar em tal loja num momento tão difícil? Especialmente considerando que no dia do desaparecimento não havia sinais de que Sharon se preparava para um grande projeto doméstico. Isso foi curioso, mas não mais que isso, até os detalhes se tornarem conhecidos. Quando a investigação solicitou o detalhamento da compra, abriu-se para eles um novo mundo perturbador. Na lista de mercadorias, além de itens comuns, havia algo mais suspeito. Os 2 primeiros itens, sacos de lixo extra resistentes e um grande rolo de filme plástico, imediatamente fizeram pensar. Esses itens são frequentemente associados ao ocultamento de evidências, o que lembrava diretamente a imagem com base na qual a polícia construiu suas hipóteses iniciais. Pela primeira vez, os itens comprados alguns dias antes do desaparecimento pareciam não ser apenas compras casuais.
mas parte de uma preparação cuidadosamente pensada. Mas com isso, ainda não estava tudo terminado. Na conta foi incluída mais uma mercadoria que imediatamente atraiu atenção: um galão de alvejante industrial. Essa mercadoria tornou-se um choque real para a investigação. Alvejante é um meio que uma pessoa comum dificilmente precisaria para necessidades cotidianas. É associado à remoção de rastros, especialmente no contexto de ocultar sangue. E agora toda essa compra parecia um kit para destruição de evidências. Esses itens comprados juntos não tinham uma explicação lógica na vida comum de uma dona de casa. Isso não poderia ser coincidência. Agora tudo ficou claro. A compra dessas mercadorias num dia, especialmente um dia antes do desaparecimento de Olivia, falava de preparação. Isso não foi uma ação impulsiva. Isso foi um passo planejado antecipadamente. Sharon não estava simplesmente comprando artigos domésticos. Ela estava preparando algo muito mais sério. Junto com essa descoberta, tudo se encaixou numa imagem que era lógica demais para ser casual. Nessa fase da investigação, as suspeitas sobre Sharon pararam de ser intuitivas e começaram a se basear em evidências materiais. Ela não era mais apenas uma mãe cujo comportamento fazia os investigadores duvidarem. Agora, a investigação tinha o primeiro rastro real que apontava diretamente para sua participação no ocorrido. As compras feitas um dia antes do desaparecimento não poderiam ser nada além de preparação para um crime. Esses novos dados transformaram Sharon de vítima em suspeita. A investigação agora estava certa de que ela poderia ser não apenas testemunha do ocorrido, mas também organizadora. A pergunta agora estava em outro lugar. De onde ela tinha tais habilidades? Isso se tornou uma nova ponte para maior esclarecimento do caso. A investigação deveria entender que conhecimentos e experiência poderiam explicar ações tão precisas. Isso abria caminho para uma nova investigação na qual questões sobre as habilidades e passado de Sharon ocupavam um lugar central. À primeira vista, Sharon Miller parecia uma dona de casa comum. Sua vida era tranquila, cheia de cuidado com a família e casa. Mas os dados recentemente revelados e compras estranhas feitas na véspera do desaparecimento de Olivia forçaram a investigação a olhar para seu passado. Quem ela era antes de se casar com David Miller? Que lados ocultos de sua vida poderiam explicar aquele conjunto de habilidades que se manifestou no desmembramento do corpo? Essas perguntas não davam paz aos investigadores, e eles decidiram que a chave para a solução poderia estar em seu passado. Os detetives solicitaram arquivos universitários no caso de, no passado, de Sharon estar escondido algo que pudesse explicar seus conhecimentos e habilidades. Logo veio uma resposta da Universidade Estadual do Oregon, e com ela, informações chocantes. Descobriu-se que antes de conhecer David, Sharon levava o nome de Solteira Adams e estudava na Faculdade de Medicina Veterinária. Essa foi a primeira confirmação séria de que ela tinha conhecimentos relacionados à medicina. Mas isso foi apenas o começo. Os investigadores continuaram estudando sua história acadêmica e logo souberam que sua especialização era a cirurgia. Sharon estudava aquilo que exigia precisão e conhecimentos que muito bem poderiam explicar a precisão cirúrgica das ações do criminoso. Mas o que se mostrou ainda mais surpreendente, ela abandonou os estudos após 2 anos, assim que conheceu seu futuro marido David. Essa pequena circunstância tornou-se um elo importante na cadeia de evidências. Agora, quando tudo se encaixou, ficou claro. As habilidades que Sharon adquiriu durante os estudos não poderiam ser esquecidas. A cirurgia, embora não concluída, deixou seus rastros em seus conhecimentos e habilidade de agir com precisão que exigia não apenas preparação física, mas também psicológica. Essas habilidades se encaixavam perfeitamente para a execução do desmembramento com abordagem tão fria e calculista. E agora esse fato a transformou de mãe comum na primeira candidata ao papel de organizadora do crime. O motivo era claro: ciúme e medo da perda de controle. Olivia era uma personalidade independente que buscava autonomia, e seu sucesso na música e intenção de deixar a casa para estudos em outra cidade poderia ser percebido por Sharon como ameaça para sua vida e relacionamento com o marido. Isso não era apenas medo da perda da filha, mas também medo de que toda a sua vida, o projeto Família Perfeita, pudesse ser destruído. Agora a investigação poderia montar o quadro completo. Motivo:
desejo de manter controle sobre a vida de Olivia, meios, compras que a prepararam para cometer o crime, e habilidades únicas, formação médica que lhe deu os conhecimentos e habilidades necessários para realizar o planejado. Tudo isso agora se encaixava numa fórmula unificada e convincente. Com base nas informações obtidas, a investigação decidiu agir. Foram preparados documentos para obter ordem de busca na casa dos Millers com aplicação de meios especiais. Esse foi um passo decisivo que não apenas forneceria novas evidências, mas também daria à investigação acesso a provas físicas. A operação estava sendo preparada, e agora chegou o momento em que a polícia deveria entrar na casa onde possivelmente estavam escondidas as últimas peças desse quebra-cabeça terrível. No dia 10 de maio de 2024, no auge da investigação, um grupo de criminalistas entrou na casa dos Millers. A busca foi autorizada pelo tribunal, e agora o caso chegou ao momento em que todas as dúvidas deveriam ser dissipadas e os fatos revelados. Os investigadores sabiam que, se encontrassem pelo menos a menor pista, isso poderia ser o ponto de virada que levaria à verdade. Toda a atenção estava concentrada na garagem que, segundo os materiais do caso, poderia ser o local onde estavam escondidas as evidências mais importantes. A garagem estava separada do resto da casa, o que oferecia condições ideais para ocultar rastros do crime. A sala de interrogatório na delegacia permanecia vazia quando os funcionários começaram a preparar o equipamento para exame. Contudo, após alguns minutos, os criminalistas tiraram luminol, uma substância química que poderia detectar rastros de sangue, mesmo se tivessem sido cuidadosamente lavados. Luminol, capaz de revelar rastros ocultos, tornou-se a última esperança. E todos os olhares dos investigadores estavam voltados para como esse instrumento simples reagia às superfícies que examinavam cuidadosamente. Enquanto na garagem acontecia a busca, na delegacia ocorria um evento não menos tenso. Sharon e David Miller estavam sentados às mesas de interrogatório, e seu comportamento diferia um do outro. David, vivenciando todo o peso do que acontecia, se justificava nervosamente, negando emocionalmente sua participação e contando como ainda não acreditava no que estava acontecendo. Suas palavras soavam sinceras, mas com cada palavra ficava claro que ele tentava esconder algo importante. Pelo contrário, Sharon estava fria e silenciosa. Ela repetia apenas uma coisa: só falarei na presença de um advogado. Seu silêncio era mais assustador que quaisquer palavras. Ela parecia absolutamente segura de sua inocência, mas seu silêncio começou a despertar dúvidas nos investigadores. E então, no momento mais crítico, quando a investigação tentava tomar controle do curso dos eventos, aconteceu algo que mudou tudo. Na sala de interrogatório entrou um detetive e disse algo baixinho ao investigador principal. No momento em que a conversa estava no auge de sua tensão, na garagem o chão brilhou com luz azul. Luminol descobriu rastros de sangue lavados. Isso não foi apenas uma prova. Isso foi confirmação de que algo aconteceu nesse local. Não havia mais dúvidas. Sangue foi lavado, mas rastros permaneceram. Paralelamente a isso, na sala de interrogatório tudo ficou ainda mais tenso. Sharon, sabendo disso, não mudou seu comportamento. Ela permaneceu calma. Seu rosto não expressava nem a menor emoção. Todo esse tempo, enquanto a investigação tentava descobrir a verdade, seu silêncio era sua proteção. Dificilmente alguém poderia ter escondido seus sentimentos se isso fosse apenas coincidência. Seu silêncio parecia ainda mais ameaçador que as palavras de seu marido, que tentava desviar suspeitas de si. Os investigadores sabiam que agora tinham informações suficientes para dar o próximo passo. Na tela de sua investigação apareceu um novo momento decisivo. Fotografias do local do crime, com material apreendido da garagem, foram entregues diretamente às mãos de Sharon. Quando essas imagens foram apresentadas a ela, seu rosto permaneceu imóvel. Ela não mostrou nem sinais de culpa, nem medo. Silenciosamente as aceitou, não se permitindo nenhuma reação fraca. Esse silêncio dizia muito mais que qualquer resposta. No dia seguinte, 11 de maio de 2024, Sharon Miller foi presa e acusada de homicídio em primeiro grau. Tudo o que aconteceu até esse momento mostrou-se apenas preparação para o clímax mais dramático do caso. A investigação completou mais uma etapa
E agora começava um novo capítulo: a luta pela justiça no tribunal. Assim que o caso chegou ao tribunal, a defesa de Sharon preparou sua versão dos eventos. O advogado alegou que os rastros de sangue na garagem poderiam ter sido acidente. Um simples acidente doméstico que não tinha relação com o crime. Contudo, a investigação tinha uma pista que a defesa não poderia contestar tão facilmente. Para dissipar definitivamente as dúvidas, os investigadores entenderam que precisavam estabelecer conexão direta entre Sharon e o local onde os restos foram encontrados. Isso era importante para trazê-la ao local do crime. Para isso, a investigação decidiu se concentrar no SUV de Sharon. Exatamente esse carro poderia ser a chave para a solução. O carro, como qualquer outro moderno, estava equipado com um navegador GPS que registra precisamente todos os movimentos, mesmo se uma pessoa não tem consciência disso. Os investigadores apreenderam seu carro para a perícia técnica, esperando encontrar dados que pudessem confirmar suas suspeitas. Os resultados da perícia chegaram rapidamente. No computador de bordo do carro foi encontrado um rastreador GPS funcionando que registrava todas as viagens. Isso era uma verdadeira caixa preta que armazenava dados precisos sobre a localização do carro. E esses dados mostraram, como esperado, algo extremamente importante. Agora, os investigadores poderiam saber exatamente onde Sharon estava na noite de 16 para 17 de março, imediatamente após o incidente ter ocorrido. Analisando os dados GPS para essas noites, os policiais descobriram 2 fatos que não deixavam espaço para dúvidas. Descobriu-se que nesse período foram registradas 2 viagens idênticas. Em ambas as viagens, a rota do carro de Sharon levava da cidade para o leste em direção à Floresta Nacional Mount Hood. Esses dados coincidiam absolutamente com a geografia do crime, e isso já não era coincidência. Os rastros apontavam para um local, a área da trilha Salmon River Trail, onde posteriormente foram encontrados os restos. Agora, a investigação obteve prova 100% de que Sharon estava no local onde o crime aconteceu. Esses dados eram decisivos para eles, e agora a conexão entre Sharon e o local de ocultação do crime foi estabelecida. Toda a defesa com a qual ela tentava se cobrir tornou-se impotente diante de tal evidência irrefutável. Mas a investigação não parou aí. Para excluir qualquer possibilidade de erro, foi decidido verificar adicionalmente gravações de câmeras de vigilância em casas vizinhas. Essas gravações poderiam dar confirmação adicional das informações sobre as viagens de Sharon. E assim que verificaram as câmeras das casas próximas, ficou claro. Numa das câmeras foi registrado o carro de Sharon saindo da garagem às 2 da manhã de 16 de março. Isso se tornou confirmação visual de toda a história com os dados GPS. Agora tudo se encaixou. A conexão entre o assassino e o local do crime foi definitivamente provada. A defesa praticamente não tinha mais argumentos para continuar alegando que Sharon não tinha relação com o ocorrido. Todas as evidências agora apontavam para ela. Contudo, permanecia uma pergunta importante: o motivo. Tudo agora se resumia a por que ela recorreu a medidas tão extremas. Essa era a última peça que restava para completamente decifrar o quadro do ocorrido. Apesar de todas as evidências, Sharon Miller não deu depoimento confessional. Ela continuou se recusando a aceitar quaisquer acusações, alegando não estar envolvida no desaparecimento e eventos que se seguiram. Restava apenas uma coisa à acusação: entender o que a levou a medidas tão extremas, pois provar como é uma coisa, mas por quê, completamente outra. Para que os jurados ficassem convencidos de sua culpa, era necessário encontrar um motivo claro que explicasse suas ações. Os investigadores, entendendo que já haviam resolvido com evidências físicas, começaram a buscar respostas nas coisas de Olivia, tentando encontrar quaisquer pistas sobre o relacionamento entre mãe e filha. Correspondência, diários, fotografias antigas. Tudo isso poderia dar a chave para entender o que se passava na cabeça de Sharon. E então, entre os pertences pessoais, debaixo do colchão em seu quarto foi encontrado um diário pessoal. Esse diário tornou-se uma descoberta real. Era a voz da vítima falando do túmulo. A única possibilidade de entender o que realmente acontecia entre mãe e filha nas últimas semanas da vida de Olivia.
No diário estavam registrados pensamentos e vivências que possivelmente nunca teriam sido expressos. Como se passando por esses registros, a investigação tentava restaurar o quadro do ocorrido, mas cada virada apenas acrescentava mais horror. Após ler trechos do diário, o promotor leu uma das citações mais marcantes, referente ao momento quando Olivia recebeu a notícia sobre admissão em Juilliard. Mamãe fez um escândalo por causa de Juilliard. Ela disse que minha partida é traição. Essas palavras mostraram quão doloroso e difícil era para Olivia decidir que sua mãe percebia seu sucesso como ameaça. Mas esse registro foi apenas o começo. Adiante seguiam linhas ainda mais perturbadoras. Às vezes seu olhar me assusta. Ela disse que seria melhor se eu não fosse a lugar nenhum. Nunca. Essas palavras soavam como ameaça direta. Agora, olhando retrospectivamente, elas ganharam um novo significado. Isso não era apenas medo da perda, mas algo mais profundo. Apego patológico. Narcisismo que fez a mãe perceber cada passo de Olivia rumo à independência como traição pessoal. E esse foi o motivo principal. Medo da perda de controle. Medo de que a filha a deixasse. Medo que se transformou em psicose real. O diário agora tornou-se evidência-chave neste caso. Ele deu um motivo claro para o crime que era tão importante quanto todas as outras evidências. Esse artefato, a voz da vítima, forneceu ao tribunal o que eles precisavam, um motivo para o crime. O retrato psicológico de Sharon tornava-se cada vez mais claro. Isso não foi apenas uma briga entre mãe e filha. Foi medo patológico que levou à destruição. Esse medo era próprio de personalidade narcisista que não podia se permitir perder controle. E Olivia, como personalidade brilhante com próprias ambições, tornou-se ameaça para esse sistema frágil. Tudo o que aconteceu foi causado por ciúme e medo infundados. Agora a acusação tinha não apenas evidências, mas também um motivo claramente formulado. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A investigação estava pronta para apresentar essas evidências no tribunal. Eles tinham todos os elementos necessários: evidências, meios, habilidades e agora, um motivo óbvio. Isso significava que o caso se aproximava do final. Sharon não era apenas suspeita, ela era culpada, e logo suas ações se tornariam objeto de julgamento. No tribunal, o promotor apresentou aos jurados uma reconstrução detalhada dos eventos que levaram ao desaparecimento de Olivia. Essa foi uma parte importante do caso que deveria unir todas as evidências e fatos numa imagem única, permitindo entender como exatamente o crime foi cometido. Todas as etapas, do início ao fim, agora tornaram-se claras e nítidas. O primeiro passo no crime foi a imobilização da vítima. Dados de análises toxicológicas mostraram que nos tecidos de Olivia havia rastros de sonífero, o que confirmava a versão de que ela foi privada de consciência antes que algo terrível acontecesse com ela. Sharon misturou isso no chá noturno, planejando que sua filha dormisse e não pudesse oferecer resistência. Esse foi um passo calculista e cuidadosamente pensado que excluía a possibilidade de qualquer luta ou grito. Tudo foi feito silenciosa e despercebidamente. Quando Olivia adormeceu, Sharon esperou até sua filha mergulhar em sono profundo e a sufocou com o travesseiro. O laudo médico estabeleceu que a causa da morte foi asfixia e não havia rastros de luta. Esse momento do crime tornou-se especialmente aterrorizante. O assassinato foi cometido em silêncio, sem deixar rastros de luta ou ruídos que pudessem chamar atenção. Sharon não foi apenas determinada, mas agiu com tal cálculo frio que isso não deixava lugar para acaso. Após Olivia ter sido morta, Sharon transferiu seu corpo para a garagem. Ela usou um carrinho de jardim para isso. Esse foi um dos detalhes mais sinistros e cotidianos do crime. Nada sobrenatural, apenas um carrinho comum, mas em seu contexto adquiriu novo significado. Sharon lidou com a parte física do crime, agindo rápida e eficientemente. Na garagem, sobre filme estendido, Sharon começou o desmembramento. Rastros de sangue e alvejante encontrados posteriormente apontavam diretamente que isso aconteceu exatamente lá. Ela tinha conhecimentos adquiridos no passado quando estudou cirurgia veterinária.
Essas habilidades permitiram que ela desmembrasse o corpo com precisão cirúrgica, não deixando rastros que poderiam tê-la denunciado. Externamente, tudo parecia trabalho comum com animais, mas na realidade ela usava esses conhecimentos para propósitos terríveis. Então, durante 2 noites, Sharon levou os restos para a floresta onde posteriormente foram encontradas partes do corpo. Isso foi confirmado por dados GPS que mostraram que seu carro seguia em direção à Floresta Nacional Mount Hood, onde ela se desfazia das evidências. Esses dados tornaram-se a última peça na reconstrução que permitiu à investigação restaurar completamente a cadeia de eventos. Agora, juízes, jurados e investigadores tinham o quadro completo de como tudo aconteceu. A reconstrução dos eventos deu possibilidade de entender precisamente o que aconteceu na noite do desaparecimento de Olivia. Todas as evidências e fatos se encaixaram numa história terrível, e agora restava apenas apresentar isso no tribunal. No tribunal, o último testemunho da defesa foi o marido de Sharon, David. Ele acreditou em sua inocência até o fim. Ele a descreveu como mãe amorosa, alegando não ter notado nada no comportamento de sua esposa. Esses depoimentos tornaram-se a última esperança da defesa. Quando começou o interrogatório cruzado, o promotor fez a David uma pergunta que se tornou armadilha. Você alega que sua esposa amava sua filha? David respondeu confiantemente, sim. O promotor continuou. Então permita-me ler o que sua filha escreveu sobre o amor de sua esposa. E ele leu trechos do diário de Olivia, onde ela escrevia sobre medo e sobre como sua mãe percebia seu sucesso como traição. Nesse momento, David emudeceu, cobriu o rosto com as mãos e desabou em lágrimas. Esse momento tornou-se o clímax do processo judicial. David não conseguiu defender sua esposa da verdade óbvia. Os jurados se retiraram para a deliberação que durou menos de 3 horas. Isso estava claro. A decisão foi unânime. No dia 10 de setembro de 2025, Sharon Miller foi considerada culpada. O juiz leu a sentença. 2 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. Sharon Miller foi sentenciada a 2 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento terminou, mas as consequências para todos os participantes desta história continuaram. Para ela mesma, a vida na prisão agora se tornaria o único futuro. O destino de seu marido, David, formou-se de maneira diferente. Após a leitura da sentença, David vendeu a casa onde por tantos anos viveu sua família e fechou sua prática odontológica. Esses foram os primeiros passos para um novo começo. Ele não podia permanecer num lugar cheio de memórias e mentiras. Muito estava conectado com essa casa, com essa vida que ele vivenciou com Sharon. Logo ele se mudou, mudando-se para outro estado e rompendo todas as conexões com aqueles que poderiam lembrá-lo do passado. A vida de David foi destruída, e agora ele continuava existindo na sombra do que aconteceu. Essa história permaneceu quase desconhecida para o público amplo. A pedido dos parentes de David, que buscavam evitar traumas públicos adicionais, o caso não recebeu grande cobertura da imprensa. Tudo aconteceu silenciosamente, escondido dos olhos da sociedade. Nós contamos essa história agora como esquecida e oculta, enfatizando sua tragicidade e luta interna daqueles que permaneceram de lado. Essa é uma história que ninguém teria ouvido se não houvesse determinação de abri-la um pouco para vocês. Uma pergunta importante permaneceu sem resposta. David sabia o que estava acontecendo? Ou ele foi a última vítima de sua esposa? A investigação não conseguiu provar ou refutar definitivamente seu conhecimento. Isso permaneceu na consciência de cada um que esteve envolvido nesta tragédia. Ele foi cúmplice neste crime terrível ou simplesmente não notou o que acontecia ao seu lado? Essa pergunta possivelmente permanecerá sem resposta para sempre, assim como toda essa história. De qualquer forma, Sharon agora passará o resto de sua vida na prisão, e David, em algum lugar longe do lugar que uma vez chamou de lar. Mas apesar de todos esses fatos, o verdadeiro preço daquela tragédia que destruiu suas famílias ainda não pode ser medido. E possivelmente é exatamente isso que a torna verdadeiramente aterrorizante.